No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Que bom que você está conectado com a gente. Está começando mais um episódio do Verbo Online. A partir de agora, vou compartilhar com você tudo o que tem acontecido em nossa família Verbo da Vida no Brasil e no mundo. Então aumente o som, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. A gente começa falando de um lançamento direto do Rio Grande do Sul. O Verbo Music, do Departamento de Louvor da Igreja Verbo da Vida em Caxias, apresentou sua mais nova canção autoral, intitulada Tua Voz. A música já está disponível nas plataformas digitais. Acesse o canal da igreja no YouTube e seja edificado com essa inspiração. Ainda no sul do Brasil, seguimos para Curitiba. Por lá, aconteceu a primeira edição da Conferência Chosen, um encontro histórico que reuniu mais de 100 jovens de 11 igrejas do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Sob a liderança de Daniel e Andressa Mello, o evento teve como foco fortalecer a identidade em Cristo e despertar os jovens para o propósito divino. Foi um tempo poderoso de muita fé e comunhão. E olha essa história. O Japão tem sido transformado por um legado de fé. Os missionários Jussier e Joanice Arcanjo, junto aos seus filhos, estão naquele país desde 2010. Após 15 anos de entrega e dedicação, eles viram o propósito frutificar e se multiplicar. Os filhos Josué e Caleb também estão envolvidos no ministério. Josué foi ordenado ministro Verbo da Vida e, junto com o irmão, conduziu a igreja enquanto os pais estiveram temporariamente aqui no Brasil. Durante a passagem aqui por Campina Grande, o casal concedeu uma entrevista testemunhando sobre a jornada missionária da família. Acesse o portal e acompanhe essa entrevista na íntegra. A gente encerra nosso giro contando que cerca de 120 jovens e adolescentes da Igreja Verbo da Vida aqui em Patos, na Paraíba, participaram do Connect Camp, um acampamento marcado por experiências intensas com Deus e momentos de profunda transformação espiritual. Mais do que um evento, o Connect Camp tornou-se um divisor de águas na vida de muitos participantes. Recentemente, nós divulgamos em nosso portal uma iniciativa incrível que foi a entrega de óculos aos internos aqui no presídio do Serrotão, em Campina Grande. Foi uma ação muito simples, mas que ofereceu um grande impacto para aquelas pessoas. E sobre isso, a gente conversa aqui hoje com Joel Lima. Ele é diretor do curso de Introdução Bíblica Verbo da Vida. Olá, Joel, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Gê, muito prazer estar com você, é uma honra, uma satisfação. Estamos aqui à disposição de vocês. Interessante assim, me parece que já são mais de 20 escolas atuando, né? Sim. No presídio. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como são esses cursos. Sim. O que é que eles aprendem? Sim. Se é só a palavra? Sim. Quais as ações que implicam durante todo esse estudo? Sim. Na realidade, hoje nós estamos vivendo um sonho. Sim. Em Serrotão, no complexo masculino e no feminino também. Porque desde o primeiro momento, quando essa visão ela foi estabelecida pelo apóstolo Guto, é uma história muito linda, não sei se teríamos tempo de conversar, de abordar, mas eu tenho esse privilégio, eu costumo dizer que eu sou um dos dinossauros dessa visão, porque eu estou desde quando tudo começou. E a gente sempre identificou, né, que a importância, sim, de levar essa palavra, não se discute isso, mas seria importante também agregar algo mais, sim, né? E hoje no Serrotão nós estamos tendo, sim, essa oportunidade de agregar, de entregar, de ofertar algo mais, que são os cursos de capacitação. Hoje eles saem, né, não só com a palavra revelada no coração, impressa, e esse curso é um curso fantástico, o curso de introdução, que é um curso que ele consegue fornecer ao aluno princípios, doutrinas básicas, sim, de Cristo, né? Muita coisa baseada no próprio seminário nosso, o próprio Rema, mas entrega, inclusive, eu sempre costumo dizer que até coisas que o Rema não entrega, por exemplo. Sim. É dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é o módulo A,
começamos falando sobre as Escrituras. Como é que a Bíblia foi escrita? A história da Bíblia. Isso a gente não vê no Rema, né? Isso você não tem no Rema. É uma base mesmo para eles, né? É uma base. A gente tem a convicção, né, o ministério, de que eles saem sim com uma base muito sólida no tocante ao conhecimento do Senhor. Sim. Paralelo a isso, tem alguma ação? Ou é só o ensino na sala de aula mesmo, ensino bíblico? Ou vocês têm algum modo de pensar nessas pessoas no que diz respeito à dignidade deles também? Sim. É justamente... No sair do presídio. Isso. Existe um estudo, né, que mais de 70% dos apenados, eles retornam, né, para as unidades justamente por muitas questões, e uma delas a gente crê justamente por falta de perspectiva, né? E hoje o projeto ele não só oferece a palavra, né, que é o principal, mas também oferece a perspectiva do resgate da sua dignidade. Hoje no Serrotão, na unidade, nós estamos ofertando, além do curso de introdução, 4 cursos de capacitação. Nós estamos fornecendo curso de informática, né, com 12 computadores. Nós temos 3 laboratórios com 4 cursos. Nós estamos ofertando curso de manutenção de celulares. Hoje todo mundo tem um celular. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? Além de estar ocupando a mente, estar se capacitando. Meu Deus, e você percebe, né, o desejo deles, a vontade, não só o testemunho que a gente colhe dos professores, né? Os professores estão dizendo, rapaz, isso aqui é um lugar diferenciado. E você percebe a unção sendo sugada, não só no tocante à palavra, mas também com relação aos cursos, né? E isso tem sido uma experiência fabulosa, e a gente crê que em breve, né, isso vai ser estendido para todos os projetos Brasil afora, né? Então, além de informática, curso manutenção de tablet e celular, nós temos corte, barbearia, nós temos um salão de beleza lá. Maravilhoso. E temos também um outro curso que é também um curso básico, que em qualquer lugar uma pessoa consegue emprego, que é o curso de eletricidade básica. Então são 4 cursos escolhidos, né, com um foco direto, né, e a gente tem sim experimentado coisas fabulosas naquele lugar. A gente, entendendo assim que vocês que estão no dia a dia com o curso, vocês conhecem os alunos quando eles entram no curso até o final, né? Dá para perceber a mudança no dia a dia dessas pessoas? Dá. Dia a dia. É uma experiência única, essa oportunidade que temos de levar essa palavra para um local dos improváveis, como a gente, né, sempre fala lá. E você vê, você acompanha o crescimento deles, né? Recentemente nós tivemos uma boa notícia. Um dos alunos chegou para mim, olha, me chamou de colega. Aí eu me alegrei, colega, né? No interior, né? E aí, o que é que aconteceu? Ele passou no vestibular agora, no Enem, para engenharia. Eu sou engenheiro. Olha. E até disse para ele, né? Honrei ele, né, perante todo o grupo, e disse, olha, eu vou fazer questão de pagar o seu primeiro CREA. Eu vou pagar o seu CREA. Que bênção. Né? Então são coisas que só o Senhor por fazer, né? E você percebe algo novo na vida desses homens, né? Isso é até um orgulho mesmo, né? A gente vê o brilho nos seus olhos falando sobre isso. Eu sou apaixonado. E glórias a Deus pela minha família, minha esposa, inclusive minha esposa é minha vice-diretora, né? Sandra Lima. E desde o início, desde quando tudo começou em 2014, né? Que minha família sempre me apoiou, né? Eu lembro que em João Pessoa, os meus filhos até hoje, eles nos ajudavam juntamente com Sandra. Hoje Sandra é minha vice-diretora, mas naquela época ela não estava tão envolvida. A montar os kits de higiene. Porque todo mês nós fornecemos, né, a cada aluno um kit de higiene. E eles, desde aquele momento, sempre participou, e isso faz toda a diferença, né?
Enfim, eu digo que eu não posso ver, eu não posso ver, menina, uma penitenciária. Sim. Que dá vontade de entrar. Tu acredita? Acredito, e quero que você explique mais um pouquinho sobre isso. O que despertou esse amor? Porque a gente sabe que é um ambiente hostil. Sim. Não são todas as pessoas que estão preparadas para entrar em ambientes assim. Sim. O que foi que despertou essa paixão por esse ambiente prisional, Joel? Menina, eu confesso a você, na realidade, essa questão do servir, ela sempre teve muito forte no meu coração. Sim. Eu sempre costumo dizer que eu só tô pleno quando eu tô servindo, eu amo servir, né? E eu acredito que no caso do prisional, né, de levar essa palavra para os presídios, ela foi numa crescente, entendeu? Só que chegou um momento que passou a ser, digamos, me perdoe, incontrolável, né? É muito mais forte, né? Quando eu tô naquele lugar e eu abraço todos aqueles homens, eu beijo como se fossem irmãos mesmo, né? Filhos, inclusive, né? A maioria me tem assim, é algo que é difícil, até difícil não, é desafiador, que eu não uso essa palavra difícil, é desafiador, é até mesmo falar, sabe? Mas é algo do Senhor mesmo, a compaixão por vidas. Outro dia eu vi uma frase de um pregador dizendo: se o desejo por alcançar vidas não estiver no seu coração, o verdadeiro evangelho não está. Então esse desejo por alcançar, né? Inclusive pessoas como essas, né? Pessoas que, como nós, elas têm o direito de ter uma chance. Sim. Né? Outro dia eu recebi a visita de um aluno da escola de ministros, de missões, e a gente sempre aproveita as escolas aqui, né, e traz esse pessoal para nos ajudar na monitoria. E ele falou uma frase interessante, ele disse assim: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá é um lugar da superabundância da graça. Parece loucura, mas é lá que verdadeiramente eu consigo desfrutar, né, enxergar claramente o agir de Deus, a bondade de Deus, e por sermos testemunha, né, desse agir, isso para mim não tem preço. Eu só consigo enxergar assim a bondade do Senhor. Olhando para esses anos, né, de 2014 para cá, 11 anos, né? 11 anos. Servindo nesse lugar, qual a maior lição? Qual a lição que o Senhor leva para a sua vida? Eu sempre cito uma passagem bíblica que está lá em Filipenses 2:3, Paulo dizendo o seguinte: olha, tudo que você fizer, não faça com segundas intenções. Não faça para ficar bem na foto, para ficar bem perante o ministério. Não. Faça humildemente. Faça entendendo que para quem você está fazendo, essa pessoa é superior a você. E aí, quando eu olho para aqueles homens, eu glorifico a Deus pela oportunidade que eu tenho de exercitar isso. Sim. Né? De fazer por amor ao Senhor, entendendo que essa palavra, ela precisa se enxergar a essas pessoas. E a gente tem tantos e tantos testemunhos. Me vem à memória aqui, gente, talvez se assuste, foi na escola nós tivemos em João Pessoa, né, no masculino, foi a primeira turma no mundo de homens, né, nós formamos 31 homens. Depois fomos para Caruaru. Em Caruaru, quando nós chegamos em Caruaru, também tivemos esse privilégio de estabelecer a visão em Caruaru. Inclusive, ontem eu estava em Caruaru, né? Teve a formatura da segunda turma. A segunda turma ainda foi comigo, né? A segunda turma foi agora, terminou agora, e eu quero aproveitar para mandar um abraço para a escola de Caruaru, e eles me honraram, né, me convidando para ser o Paraninfo. Sim. E agora em Campina Grande, aqui em Campina Grande. E uma coisa que me marcou muito, Gê, foi o testemunho de um aluno na primeira turma. O testemunho dele é o seguinte: ele diz: olha, depois de 130, eu parei de contar quantos eu matei. Você se assustou, mas é isso que você ouviu. 130.
Que ele parou de contar. Ele parou de contar. E essa palavra, ela entrou no coração desse homem. É um milagre. Milagre. Alcançou ele, alcançou a família dele. Então isso não tem preço. Não tem preço. E tantos testemunhos que a gente tem, não só nós aqui, mas o projeto, né, que está espalhado, são mais de 20 escolas. Com certeza, se você conversar com cada diretor, esse mesmo entusiasmo, essa mesma compaixão por vidas, com certeza eles também têm, e tem muitas e muitas histórias. Interessante que eu estou observando aqui, que é uma compaixão com paixão. Amém. Né? Com muita paixão. Acredito que você que está nos acompanhando aí está gostando muito desse bate-papo. Eu acredito que você talvez nunca tinha pensado nessa possibilidade do poder da palavra da fé avançando velozmente dentro dos nossos presídios, e certamente você já está querendo saber, como eu também, de que forma se pode ajudar um projeto como esse. Então, Joel, eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas, se não estão entrando nesses locais, mas elas podem ser resposta também de Deus. Sim. Elas podem fazer com que outros irmãos como esse, que parou de contar quantos matou, que isso possa avançar e alcançar outras pessoas. Como é que as pessoas podem fazer isso, Joel? O projeto, de qualquer forma, ele demanda recurso, Sim. né? E glória a Deus que a nossa igreja aqui é uma igreja que chega junto, é uma igreja muito atuante, uma igreja que está conosco, E a gente, graças a Deus, todo o suprimento tem chegado. Por exemplo, a questão da campanha dos óculos. Nós ofertamos 44 óculos. Nós trouxemos uma equipe de João Pessoa, que trouxe todo o equipamento, foi feito o exame de fundo de olho, o equipamento optométrico para poder fazer as avaliações. Veio uma equipe de João Pessoa. E em seguida, a questão também da necessidade de adquirir os óculos, Então a igreja, ela chegou junto. Nós estamos sempre fazendo campanhas, Existe uma chave Pix, onde as pessoas elas doam. Os remas também, o nosso rema, A nossa igreja aqui, nós temos o rema, e os alunos, eles doam o kit. Lembra do kit de higiene? Sim. Nós fornecemos o kit de higiene. Então o nosso, não só o rema daqui, da sede, mas o rema do distrito também. Todo mês os alunos contribuem com os kits de higiene, E também tem um Pix também que as pessoas, elas podem doar. Você está nos acompanhando, eu sei que já quer saber que Pix é esse, e a gente vai colocar aqui no GC para você também apoiar. Recebemos. Mas é isso, Não tem faltado. Essa obra já é do Senhor. Sim, com certeza. Não tem como explicar os milagres que acontecem se não for assim. E olha, a gente crê sim que toda essa estrutura que nós temos aqui, ela será assim estendida, a todos os projetos, Eu gostaria também, não poderia deixar também de honrar o nosso querido pastor Jairo, Foi a Fundação ID que nos propiciou, toda a estrutura. Sim. Não só o auditório, nosso auditório é um auditório belíssimo, com capacidade para 60 alunos. Cabe um pouco mais, mas por questão de segurança, Sim. São 60 alunos, as 3 salas, com os laboratórios, tudo novo, ar-condicionado, tudo acarpetado, um ambiente realmente como o verbo da vida. É o verbo da vida. Excelente, como o verbo da vida. Então eu quero aqui honrar o nosso querido pastor Jairo, que é o presidente da fundação. Pamela, Isso, é um homem de Deus. Eu digo que ele é um trator. Eu digo, eu tenho que estar mais perto de ti, rapaz, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a crescer ao seu lado. Então, a minha gratidão ao pastor Jairo por esse coração generoso e servil, E estamos avançando, estamos crescendo, estamos finalizando a turma, vamos entrar numa próxima turma. Para você ter ideia, nós temos uma lista de espera de mais de 200 alunos que estão na expectativa, da conclusão dessa turma. Que bênção, e só vai avançar, Só vai avançar, graças a Deus. Já para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura
aquele livro que você indica, que pode ser lido uma vez, 2 vezes, que a gente sempre volta, Sim. que faz parte da nossa base, Aleluia. do fundamento. Aleluia. Se você perguntar a Sandra, minha esposa, com certeza, não tem aquelas perguntas de marido e mulher, Sim. né? Inclusive, nós fizemos 30 anos, né? Comemoramos esse final de semana, eu quero honrar minha esposa. Parabéns, pastor. A Provérbios 18, 22 diz que o homem que encontra uma esposa encontra algo mais que especial. Encontra uma bênção do Senhor. E o Senhor me confiou essa bênção chamada Sandra Lima. Se você for perguntar a ela já vai dizer. O livro é O Teste do Amor. É um livro maravilhoso. É um livro que eu tenho que ler, não digo toda semana não, mas pelo menos uma vez por mês, né? E é um livro fininho, um livro Sim. que você lê em 45 minutos. É um livro maravilhoso. O que ele tem de pequeno, ele tem de precioso. E eu gostaria de compartilhar, se tiver mais um tempinho, só um trechinho. É um livro que ele trata de 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, Sim. que ele fala sobre o amor. E tem um trecho que ele fala sobre o amor é benigno. Sim. E a ideia que eu tinha de benignidade era o oposto da malignidade. Não, benignidade é o oposto da malignidade, mas essa questão, esse termo benigno, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais profundo. E ele diz o seguinte: quando o verdadeiro amor de Deus está em nosso coração sendo manifesto, é naquele momento em que quando você sofre uma injúria, quando alguém te machuca, quando alguém faz algo que desagrada, e aí, ao invés de você ir apontar o dedo, criticar, condenar, que é da nossa antiga natureza. Eu digo muito isso. Nós ainda criticamos muito, e uma coisa muito importante é que a gente tem que ter essa consciência que nós não fomos chamados para criticar, para condenar. Verdade. Né? Quando você critica, quando você condena, você está sentando no lugar de Deus. Isso é muito forte. Sim. Né? Então esse livro ele trata do amor, e aí nessa coisa específica do benigno ele diz: olha, ao invés de você criticar essa pessoa, não critique. O amor benigno, quando ele realmente está manifesto, ao invés de você criticar, condenar, apontar o dedo, é você dizer para essa pessoa: ei, eu estou aqui. Essa palavra significa você se desdobrar. Quando esse amor está verdadeiramente sendo manifesto, você, ao invés de criticar essa pessoa, você se desdobra para ser o que aquela pessoa precisa ser, para que ela, de alguma forma, ela deixe de fazer aquilo que ela fez. Então esse é o verdadeiro amor. Então esse livro ele trata disso. Muito bom. Eu aconselho, né, aos verbianos que tem no nosso Verb Shopping. É um livro, inclusive, bem acessível. Sim. E eu tenho certeza. Eu sempre, quando eu compro na livraria, eu compro uma quantidade significativa. Quando eu chego, eu dou. Inclusive, na formatura agora dos alunos de Caruaru, eu levei 20 livros, né? Foram 20 alunos, né? E a cada um eu dei esse livro, porque esse livro ele fala muito ao nosso coração. Então fica a dica: O Teste do Amor, de Rick Renner. Pois é, então você já procura o seu livro em uma das nossas lojas Verbo Shop, ou acessa verboshop.com.br e garanta o seu. Joel, muito obrigada pela sua participação. Tempo bom, conversa agradável, e eu creio que as pessoas que estão nos acompanhando ficaram aí sensibilizadas para apoiar projetos assim também. Muito obrigada. Amém. Até a próxima. O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, e se você foi edificado, compartilhe esse episódio com seus amigos, sua família, os membros de sua igreja. Mostre a eles que o nosso ministério tem feito muita coisa relevante no Brasil e nas nações. Acesse nosso portal verbodavida.com, lá tem mais conteúdo disponível para você, e baixe também o Verbo app. Eu também fico por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.